após o nosso estudo da história geral do Brasil, vamos falar agora um pouco sobre nossa cultura e identidade. E por que lembrar aí do nosso módulo anterior da história geral do Brasil? Precisamos entender que o território hoje, que está delimitado geograficamente enquanto país, foi um território que anteriormente, já havia uma população étnica plural, com a riqueza cultural e com suas próprias identidades. E aí, pós-colonização, houve também a chegada de mais cultura e mais identidade. Aí a gente vai falar sobre a chegada dos primeiros, os primeiros povos que foram os europeus e depois, em seguida, os africanos, Os povos europeus, ao chegarem no país, enquanto colonizadores, eles queriam também implementar a sua cultura, implementar suas tecnologias, implementar os gostos, de sua própria identidade, de sua própria cultura. E para isso, ele negou outras culturas, por exemplo, as culturas africanas e também culturas indígenas. Mas isso não foi tão possível porque houveram as resistências. Foram várias resistências dos povos africanos e indígenas para fazer com que a sua identidade e sua cultura também fosse preservada. E aí é o que a gente precisa entender, que no nosso país é um país intercontinental, um país gigante, e não só pela questão da extensão geográfica, mas também a gente precisa entender que temos uma cultura diversa, plural, e que precisamos respeitar as diversas e diferenças culturais. O nosso país, a nossa formação cultural é marcada por essa mistura de culturas e identidades, mas a gente precisa também ter consciência que essa mistura de culturas e identidades, não foi feito de maneira pacífica, Muitas foram as batalhas, muitas foram as lutas para que nossa cultura, para que nossa identidade chegasse onde chegou atualmente. E ainda assim, nós sabemos que até hoje existe perseguição às culturas de matriz indígena e principalmente de matriz africana. Aí nós podemos falar também sobre as questões religiosas que também estiveram aí, estão até hoje, sempre em pautas de discussão. O que é importante a gente pensar e refletir é que a gente precisa entender, compreender e principalmente respeitar que cada um tem a sua escolha, cada um tem a sua identidade, mas que as identidades, as pluralidades das etnias formaram sim um país que tem aí uma grande mistura cultural e identitária. Então a gente pode perceber que, por exemplo, na nossa fala, na nossa língua, nós temos aí palavras não só da cultura africana, e eu estou falando da cultura africana de modo bem geral, porque a gente precisa entender também que a África é um continente extremamente plural em etnias, línguas e culturas. Nós também temos em nossa língua palavras também da cultura indígena, que também, assim como a África, as culturas indígenas no Brasil, elas são plurais, São diversos povos, diversas etnias que conformam a população indígena. E assim também a gente precisa falar dos povos europeus, que também, inclusive eu estou falando português também, dos povos europeus, que também tiveram uma grande participação nesse processo de formação dessa cultura e dessa identidade brasileira. Mas o que é importante também ressaltar que essas tradições também, essas tradições culturais, elas estão em diversas maneiras diluídas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, na nossa alimentação, na nossa vestimenta, nos nossos festejos. Então, esse país é um país marcado por essa pluralidade de identidade e de cultura. Então, fiquem muito atentos a isso. Então, durante a avaliação de vocês, leiam com bastante atenção.